Depois de toda comemoração, celebração, brincadeira com nossos amigos vascaínos, os memes depois do 6-1, nos resta agora tentar fazer uma análise mais racional do que foi Flamengo 6, Vasco 1 e o que isso pode nortear o Flamengo, o que isso pode projetar o Flamengo para o restante da temporada. Bom, para começo de conversa, eu, como boa parte de vocês aqui me seguem, nem todos são flamenguistas, mas boa parte sim, eu vou tentar fazer um vídeo de uma maneira mais racional possível, porque é óbvio que eu estou embutido aqui de emoção. 6-1 é algo realmente fora da curva, né? Ah, mas o Vasco está com um time fraco, o Vasco pegou de 4 do Criciúma, tudo isso, mas ainda assim foram 6-1. Né? E eu passei os últimos 2 dias aí curtindo com amigos meus vascaínos, recebendo vários memes, o Vasco virou piada, enfim, impossível de tentar fazer qualquer análise sobre esse jogo antes de você conseguir sentar um pouco e voltar à realidade. É o que está acontecendo mais ou menos agora, pouco mais de 48 horas depois desse jogo de 6-1, esse jogo histórico, né? Bom, mas colocando isso de lado, tirando essa parte, a questão dos 6-1, o que a gente pode analisar desse jogo e projetar para frente, né? Bom, primeira coisa, alguns vão falar que o Vasco é um time muito fragilizado. É verdade, mas no clássico essas fragilidades tendem a ser compensadas por outros fatores, porque no clássico você dá ali o seu melhor, onde você busca forças, onde teoricamente não tem. Mas a gente não pode esquecer também que esse jogo tiveram algumas atenuantes, ou melhor, alguns fatores que condicionaram para que o jogo fosse a caráter para o Flamengo. Como assim? Primeira coisa, o técnico novo. Nesse jogo estreou um técnico português que o Vasco contratou, e obviamente que esse técnico não está ainda habituado ao futebol brasileiro, ele não conhece tão bem as forças do futebol brasileiro. Caso conhecesse, como o Ramon, que era o técnico anterior, ele não teria se exposto tanto quanto se expôs no domingo. O Ramon normalmente montava um time muito mais defensivo, muito mais conservador e tentava espetar o Flamengo sempre ali no contra-ataque. Já esse técnico não. Ele simplesmente tentou jogar de igual para igual com o Flamengo. Eu acho que ele não tinha o entendimento das forças como tal, né? Como o Flamengo é uma força muito maior que o Vasco hoje. Eu não estou analisando a história, mas o momento. O Flamengo hoje é uma força muito maior que o Vasco, jogadores muito mais qualificados. E, obviamente, eu acho que ele pecou nisso daí. Fez 1-0, acho que até quando ele fez 1-0, um gol casual, ele pensou, não, realmente é isso, a gente vamos para cima, coisa e tal. Tanto que a dupla de marcação de volante do Vasco são jogadores que eles têm uma boa saída de bola, relativamente boa, mas eles não são jogadores que são marcadores, aqueles marcadores pegadores, sabe? Aqueles jogadores que incomodam, que marcam bem. Não, eles não são. O quarto gol do Flamengo, você analisa que o Arrascaeta, ele dá uma girada no meio de 2 vascaínos, quarto não, quinto. Ele dá uma girada no meio de 2 vascaínos e os caras ficam ali parados, não seguem o Arrascaeta. O Arrascaeta continua jogado, né? Ele dá uma girada, sai de 2 vascaínos e continua correndo. Sabe, como se fosse, como se não tivesse marcador, como se ou algo do tipo. Ninguém seguiu o Arrascaeta. E ele continuou desfilando até passar a bola para o Bruno Henrique, sem ser incomodado. E o Bruno Henrique meteu aquela chapada. Golaço, fato. Mas a gente não pode esquecer que foi um jogo onde não teve uma marcação forte no meio de campo do Flamengo, nem no De La Cruz, nem no Arrascaeta, né? No Gerson também não teve uma marcação forte. O segundo gol do Flamengo, quando o Cebolinha
faz aquele lance lá, parece que estão marcando o cara à distância, entende? Então, obviamente que houve uma facilitação, não digo que... sabe, houve um contexto que favoreceu o Flamengo. Não estou nem dizendo a expulsão, porque antes da expulsão, o Flamengo ele era o time extremamente dominante, estava claro ali, depois que o Flamengo virou, que era uma questão de saber de quanto seria o placar, né? Mas não se o Flamengo ia vencer ou não. Estava muito claro que o Flamengo ia vencer antes da expulsão do jogador do Vasco, muito antes, o Flamengo amassava. Agora, o que isso pode projetar para o Flamengo? E aí, eu não estou querendo tirar o prazer de ninguém de comemorar, eu mesmo já zoei muito o vascaíno. Mas, da mesma maneira que eu dizia que o Campeonato Carioca não era referência, esse jogo contra o Vasco também não é referência. Primeiro que o Vasco é um time muito inferior tecnicamente, soma-se a isso a fragilidade mental do time, soma-se a isso também a falta de conhecimento do seu adversário pelo novo técnico do Vasco, senão certamente ele montaria um time muito mais conservador e, por consequência, mais competitivo, ofereceria mais dificuldade para o Flamengo conseguir fazer os gols, né? Então, eu acho que isso diz muito mais sobre o Vasco do que sobre o Flamengo. E o Flamengo não pode se iludir achando que esse 6-1 é uma nova retomada. Eu acho sim que o Flamengo teve um avanço, mas teve um jogo facilitado. Eu acho que isso dá moral, dá confiança para o Flamengo. Mas não é como estão dizendo agora, o Flamengo achou o time e ninguém segura. Até porque esse time vai se desfazer agora em virtude da Copa América. Então, se o Tite achou o time, vai ter que achar um outro agora, porque tem aí 11 ou 9 jogos, a depender de se a seleção uruguaia vai liberar os jogadores para o Flamengo ou não, nesses 2 primeiros jogos que são amistosos. Mas o Flamengo tem ali uma sequência de jogos, 11 jogos, que não vai contar com esses jogadores, entende? Então, é um terço do campeonato praticamente sem essa formação que foi encontrada no jogo contra o Vasco. Então, se o Tite encontrou o time, vai ter que encontrar outro, porque vai jogar um terço do campeonato sem esse time que ele encontrou. E, por outro lado, o flamenguista não, o torcedor tem que comemorar, mas também tem que ter a consciência que tivemos um jogo com um contexto que nos favoreceu e que não vai ser sempre assim. É importante dizer isso porque o Flamengo precisa continuar trabalhando, achar a compactação do seu time, as alternativas para ser criativo, que é a chance de gol, né? E esse jogo ele tem um contexto, na minha opinião, muito diferente do que o Flamengo vai encontrar no restante da temporada. O que eu quero dizer é que a evolução precisa continuar acontecendo. Não estou dizendo que não houve evolução, até porque seria uma coisa meio que surreal dizer que não houve evolução depois de um 6-1 sobre um dos seus principais, se não o maior adversário histórico do Flamengo, né? Então dizer que não houve evolução depois de uma goleada dessa é meio que, sabe, viajar na maionese, mas precisa. E que esse contexto acabou favorecendo também o Flamengo. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui seus comentários, comente o que você achou e diga aqui se concorda, se não concorda, interaja, isso que é importante. Dê aquele like para que esse vídeo possa ser compartilhado e chegue a mais flamenguistas. E claro, deixe aqui, compartilhe com seus amigos e até a próxima.